Bem-vindo ao podcast 2 em 3, podcast que vai falar sobre investimento para você que quer dobrar o seu patrimônio em 3 anos. Esse é o lugar certo. Eu sou Leandro Cardoso, empresário, investidor, e eu tô aqui com o Lima e a gente vai conversar sobre isso hoje. Te apresenta pro pessoal que está nos assistindo, Lima. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Adriano Lima, sou corretor de imóveis há mais de 7 anos e vou apresentar para vocês uma maneira simples e fácil para vocês duplicarem seu patrimônio em até 3 anos. Vem comigo. Vamos lá. E nesse podcast a gente vai falar sobre como duplicar seu patrimônio em 3 anos. Aí você pode estar pensando aí do lado, mas para duplicar o patrimônio precisa de dinheiro, até porque o Lima que é o corretor dos famosos, então ele... Quem que tem na tua carteira hoje de cliente, Lima? Fala pra gente. Olha, tem alguns aí que eu não posso falar em virtude do contrato de sigilo, mas um dos mais famosos é o nosso técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, investidor assíduo ali da região de Itapema. Olha só, Dorival Júnior. Lima, você também é investidor, né? Você comentou que é corretor, mas você também é investidor, que você tem muitos imóveis que você acaba comprando, enfim, pegando também negócio. Com certeza. Quando nós vemos uma oportunidade bacana de investimento, acho que todo corretor que vende o imóvel, ele acredita, mas quando ele vê uma oportunidade muito bacana, ele também não deixa passar, ele também acaba investindo junto. Hoje eu acredito que são 6 imóveis aí que eu estou investindo. Sim, e a gente falou aqui, né? Duplicar o patrimônio em 3 anos. A primeira coisa que deve vir na mente de quem está nos assistindo é assim, qual o risco que tem nesse negócio aí? Como assim? Dobrar o patrimônio em 3 anos? Isso é um negócio meio fora da curva, é bem fora da curva, né? E é seguro porque a gente já comentou aqui que vai tratar de imóveis aqui, mas não é qualquer investimento em imóvel, não é em qualquer lugar. Existe um método que o Lima vai falar, que o Lima já me ensinou e que hoje eu invisto também boa parte do meu patrimônio com esse método 2 em 3, método usado por alguns jogadores de futebol, como o Lima falou. E algumas outras objeções, talvez, de pessoas que estão nos assistindo, né? Estão pensando assim, mas isso é só para quem tem grana, Lima? Esse metodologia que tu criou, é só para quem tem muita grana? Como é que é? Na verdade, hoje, para começar a investir no nosso método, a partir de R$20.000 você já pode fazer parte. Então, engana-se quem acha que tem que juntar muito dinheiro para começar a investir. Nós temos um mercado muito acessível. Então, a entrada que você pode dar a partir de R$2.000 por mês, você já consegue fazer um investimento, e uma entrada a partir de R$20, R$25.000. Então, para a pessoa que quer começar a investir no mercado imobiliário, a pessoa tem que ter um mínimo que é esse, para a gente começar. E nós convenhamos, é um mercado muito acessível. É mais fácil comprar um carro, sem burocracia, com parcelas dentro da realidade financeira de cada um, com uma valorização muito acima da média. Então, quem quer começar a investir no mercado imobiliário, realmente vai começar por aqui. Ótimo, Lima, muito bom. Esse ponto que tu trouxe é muito interessante, porque a gente sempre que vai investir... Eu recentemente também usei esse método e comprei um imóvel e uma parcelinha pequena que encaixava no meu orçamento e eu só dei uma entrada também pequena e essas parcelas pequenas, e hoje eu já mais do que dupliquei o valor desse bem que eu comprei, desse imóvel que eu comprei. Não vou entrar nesse assunto agora. Qual a referência de mercado que a gente tem hoje, Lima? Onde que as pessoas podem investir o dinheiro para ter uma rentabilidade, vamos dizer assim, não vai dobrar, mas qual é o melhor investimento que a gente tem hoje com segurança no Brasil? Hoje, sem sombra de dúvidas, é o mercado imobiliário ali da nossa região litorânea. De Santa Catarina. Santa Catarina. Perfeito. Mas fora essa questão de imóveis, eu tenho dinheiro hoje, tenho 100 mil hoje. Onde é que eu poderia estar investindo? Só para a gente dar um nível de referência. No mercado financeiro, eu acredito que IPCA pré-fixado ali a 5% ou 6% ao ano. Eu já tentei, até falando nisso, né? Você deve ter investido também, né, Lima? Eu já investi muito em mercado de renda variável e renda fixa, principalmente renda fixa. Variável é mais nas minhas empresas, então eu boto o dinheiro nas minhas empresas, mas o dinheiro que sobra eu gosto de investir em renda fixa. E por muitos anos eu ficava sempre naquela expectativa, vai render 1% ao mês, vai render 1% ao mês. E a gente coloca lá na mão tem as assessorias, eu tenho 2 ou 3 assessorias hoje de investimento, que eu cuido de algumas contas da empresa, das minhas. É engraçado porque sempre tem uma desculpa diferente do assessor de investimento. Porque a bolsa subiu, porque a bolsa desceu. A inflação. Porque não sei o quê. Até renda fixa hoje em dia tem uma desculpa às vezes para não performar. Porque tem aquelas renda fixa que tem um ágio ou deságio dependendo da hora que você sai, né? Saída. Um dos melhores investimentos que eu já fiz era IPCA mais 6%, mais 7%. Da minha carteira performava muito bem. Longe de ser igual a gente está investindo em imóvel hoje, né? Do jeito que a gente investe usando a metodologia 2 em 3.
mas performava muito bem em IPCA+. Só que dependendo da saída, o spread não fica tão bom. O spread fica ruim, porque se eu comprei a taxa de 6 e hoje em dia no mercado eles estão com uma taxa de 7, aquele que eu comprei de 6, eu quiser sair dele, eles vão me pagar menos. Bacana. Eu vou ter um deságio. Claro, o oposto também acontece. Mas aí tu fica no liability, né? Tu fica no risco, né? Fica sempre na mão. Aí tem a questão do mercado imobiliário, Lima, que depois a gente vai trazer aqui, né? Porque a gente pode pensar assim, na renda fixa eu tenho um pouco mais de liquidez. Nem tanto, né? Porque dependendo da hora que quiser sair... Da hora que quiser sair, eu também tenho que esperar 2 anos, 3 anos, até para não ter imposto de renda. Eu costumo investir sempre acima de 2. E na renda de imóveis, a gente também tem essa questão da liquidez. Antes de você entrar na questão do método, a gente já viu aqui a referência, né? Quanto que é a liquidez desse mercado imobiliário hoje? O mercado que você vai indicar pra gente no final aqui. O mercado fala sobre liquidez num mercado muito pujante como o nosso. Qualquer investimento imobiliário eu sempre sugiro deixar de 2 a 3 anos. Por isso, quando você fala ali sobre IPCA, e a pessoa, para ter uma boa rentabilidade, ela tem que deixar 2 a 3 anos de dinheiro parado. Por isso que eu faço um comparativo muito firme, imóveis versus mercado financeiro. Porque qualquer rentabilidade boa tem que deixar o dinheiro alocado 2 a 3 anos. E da mesma forma aqui, você tem que esperar 2 a 3 anos para ter uma saída boa. Isso é uma coisa que eu falo desde o início para não ter que criar expectativa falsa, que o pior negócio quando a gente fala uma coisa e o cliente fica com uma expectativa muito alta. Então, investir em imóveis tem que esperar 2 a 3 anos para performance. A liquidez no mercado que é pujante, que vende 1 bilhão a cada 3 meses, sem dúvida é um mercado excelente, bom de revenda, bom de flipar, que como a gente costuma falar, que é comprar bem, sair e vender depois de 2, 3 anos. Tem sempre cliente para comprar o cliente final. Sempre tem. Então... Mas por que tem gente que demora às vezes para vender o apartamento, bota para vender e não vende? Por que tem essa crença de muitas pessoas de achar que o mercado de imóveis não tem liquidez? Na verdade, tem diversos fatores. Primeiro, o corretor passa uma expectativa muito alta, o cliente não quer dar a saída numa hora que ele acha que não teve uma rentabilidade tão boa. Segundo, não soube comprar bem no início, então ele quer sair com uma rentabilidade acima do que ele imagina. Terceiro, hoje nós temos um mecanismo facilitador que é muito importante, que é um aplicativo chamado DWV, na qual você, como se fosse um marketplace, você bota o seu imóvel na revenda e você não vai vender só com o Lima, você tem 50 mil corretores trabalhando no seu imóvel. Então, são diversos atributos que a gente fala que ajudam a performance financeira e a facilidade. É óbvio que se você me procurar para vender um imóvel em 2, 3 semanas, não é assim que funciona. Mas um tempo hábil... Hoje, um tempo hábil para ter uma saída num valor de mercado decente, 2 meses. 2 meses? 70 dias, nessa faixa, bem trabalhado, num valor de mercado decente. Porque hoje a maioria dos corretores que trava a venda é o corretor que quer fazer uma avaliação que agrade o cliente. E às vezes, mesmo isso se tornando uma possível verdade, para a liquidez imediata, tem que ter um valor de mercado. Então, pega o valor que o cliente colocou, fala a verdade pro cliente, vamos sair aqui, tu vai ganhar X%, e o cliente entendendo o mecanismo, ele vai entender. E, obviamente, se botar na ponta do papel qualquer investimento financeiro, eu desafio todos a ter a rentabilidade que nós temos no método 2 em 3. É quase impossível, eu acho, hoje no Brasil ter uma rentabilidade maior que essa. Você comentou aqui de 3 problemas, né? Então, assim, se você está pensando que investir em imóvel não tem liquidez, provavelmente a pessoa está cometendo um desses 3 erros. Até vou falar de novo que eu anotei, né? O primeiro é o próprio corretor avaliar pensando no cliente em vez de pensar na venda, é isso? Exatamente. Quer pegar uma exclusividade? Eu acho que vale 2 milhões e você sabe que vale 1 milhão e 800. Eu sou um cara que já falo, eu prefiro nem pegar o imóvel para vender, porque senão vai ter uma falsa sensação de que o corretor não trabalhou e ficou com a exclusividade. Então, já prefiro descartar já desde o primeiro momento. Olha só que interessante. Nem pega o imóvel, se ele está no preço fora, não quer exclusividade. Não, vai acabar gerando uma imagem negativa do corretor com o cliente e não, isso não é positivo para o mercado. E deve ter um outro lado também, Lima, do próprio dono querer avaliar demais, né? O corretor também, ao mesmo tempo que ele não pode avaliar muito, ele tem que ter o pé no chão para falar assim, cara, para vender rápido vale X. Exatamente. Tá precisando de grana, já fez uma performance bacana, cara, vamos baixar um pouquinho o preço para a gente aumentar a liquidez? Não. Se o cliente bota um valor que é um pouco acima do mercado, obviamente que o mercado... Uma frase que eu acho que é de suma importância. Produto bom não fica na prateleira. O que eu quero dizer? Produto bom no preço vai embora. Pode reparar, produto bom no valor de mercado vai embora, não fica. Não fica 2, 3 meses. Tanto imóvel pronto como imóvel na planta. Não fica.
Certo. O segundo ponto que você comentou é de comprar bem, né? Porque às vezes a pessoa compra caro, depois ela quer botar um preço para ganhar dinheiro em cima, só que daí não consegue vender. Como é que... No método 2 em 3, você explica como comprar bem? Claro, evidente. Você vai conseguir explicar para nós hoje também aqui? Consigo. Tá. Depois eu vou perguntar quais os pilares do método 2 em 3 para te responder. Tá bom? Mas é só pra gente ficar no último aqui, né? Então, o corretor às vezes erra em deixar o preço muito caro, daí não vai vender o imóvel, por isso que não tem liquidez. Segundo ponto, comprar muito caro, acima do mercado, ou comprar num preço que não tá fazendo sentido. Essa questão de comprar caro também tem a ver com a região, às vezes, porque eu fico pensando, né? Inclusive, tem alguns estudos que a gente já viu que a média de valorização no Brasil de imóveis é 5%. Aí eu te pergunto, o comprar caro tem a ver também com a região que você está comprando? Porque tem região que não vai valorizar? Eu acho que o mercado imobiliário sempre valoriza, mas dependendo da análise do método, uma parte do método qual eu vou utilizar, tu vai conseguir identificar as regiões que mais tendem a valorizar. Porque você vai colocar o recurso onde mais você quer ter a performance financeira, né? Se você está encarando o investimento imobiliário como investimento financeiro, que é isso que nós estamos falando, fazendo essa análise. Então, se você faz essa análise fria e bota na ponta do papel, sem dúvida que você vai escolher as top 5 cidades que mais valorizam do Brasil para poder fazer essa análise, para poder fazer o investimento. Falando sobre locais sobre investir, geralmente você pesquisa na internet e vê os locais que mais valorizam, e não querendo ser regionalista, mas Santa Catarina sempre tem 3 a 4 cidades, são as cidades que mais valorizam do Brasil. Em Santa Catarina, quais são as cidades principais de Santa Catarina que valoriza hoje? Itapema, Balneário, Florianópolis e São José, sempre estão... Aqui pertinho no litoral, então, né? No litoral. A litoralização é um movimento mundial. Ah, mas é só comprar um imóvel perto da praia? Não necessariamente, mas é um bom norte para começar. Isso porque tem demanda, né? Porque você falou ali que mais de 1 bilhão a cada trimestre esse mercado... A cada trimestre. Nós estamos falando de 1 bilhão entre Itapema e Itajaí. Nossa senhora, é muita grana, né? Então, é por isso que tem essa questão da valorização, porque tem que ter demanda. Então, é uma região que tem demanda, porque até o Cristiano Ronaldo tá comprando essa região agora, né? Então, assim, todo mundo do mundo inteiro acho que compra aqui, né? Todo mundo do mundo inteiro, porque nós temos um mercado que é muito pujante e fácil de começar a investir. Nós estamos falando de uma entrada baixa perante o valor do imóvel. Então, não precisa de comprovação de renda, não precisa mandar o lerite, não precisa vir assinar, é tudo online, de maneira simples e fácil para qualquer pessoa do mundo comprar com alguém de confiança aqui na nossa região. Então, mas é simples assim? Simples. Sim. A pessoa não precisa nem comprovar renda, não precisa passar por banco, é isso? Não, basicamente. O banco, hoje quem é o banco é a tua consultora, então a consultora vai financiar o imóvel para você de maneira simples e fácil. E hoje eu ouso dizer que se a gente quiser comprar um imóvel agora, em 1 hora o contrato está feito e você já começa a se tornar um investidor na nossa região. Claro que eu pergunto isso para trazer isso aqui no podcast, mas eu já investi ali e realmente é muito rápido, né? Tem algumas regiões do Brasil que eu já comprei imóveis que até o contrato vir leva 1 semana, 2 semanas, aí tu tem o tempo para ler, se tu quiser mudar alguma coisa você fala. Já ali foi muito rápido, assim, né? Sempre que eu comprei ali... pujante, né? É muito rápido. E até a questão de se você demorar muito, às vezes você perde a unidade que você estava escolhendo, né? Porque eu comprei lá, eu acho que era 22º andar, quando eu comprei o último que eu comprei agora. E se demorasse muito para assinar o contrato, tive que dar um sinal... Para segurar a unidade. Para segurar a unidade. Porque eles podiam perder a unidade, né? Era uma unidade boa que eu queria, numa altura boa e tudo mais. Hoje, para vocês terem noção de um custo de oportunidade, quando a gente faz um lançamento, que a gente chama de Rocket, quando é realmente um lançamento que vai performar, o cliente tem que mandar o sinal para poder segurar a unidade e assinar em 2, 3 dias. Então, é uma coisa muito atípica, porque tem bastante procura, né? Isso é uma prova disso, né? Como comitante que tu falou, a liquidez, a gente consegue performar e ver no mercado a procura. Todo mundo quer investir na nossa região, né? Tais Sim. como diversas pessoas famosas aqui, depois a gente vai falar que investe na nossa região, né? Certo. Lima, acho que a gente já falou aqui de qual pessoa que pode investir, não precisa de muito dinheiro, parcelas, eu acho que vai encaixar ali dependendo do fluxo, dá para botar balão de pagamento, parcela, de acordo com como o teu recebível funcionar. Nada de burocracia, nada de imprensa. Então, para quem está fora também, às vezes que está morando nos Estados Unidos, está morando em Portugal, quer investir aqui no Brasil, quer criar uma aposentadoria... Imagina só, criar uma aposentadoria, você guardar o dinheiro para sua aposentadoria e ainda esse dinheiro ir multiplicando a cada 3 anos. Olha só. É impressionante. E essa vertente é 100% verdadeira.
Inclusive, nós vamos botar diversos casos aqui que já real cases para vocês acompanharem e começarem a se incentivar cada vez mais a guardarem patrimônio e rentabilizar o seu recurso. Ô Lima, antes de eu te perguntar quais são os pilares do método 2 em 3, quais os erros que as pessoas cometem na hora de comprar um imóvel, na hora de investir em imóvel? Por que muita gente tem uma rentabilidade mediana ou baixa, ou até pior que a renda fixa na hora que compra um imóvel? Quais os erros? Porque a gente está falando de um negócio absurdo aqui, duplicar o patrimônio em 3 anos. Por que muita gente não consegue? Primeiro, falta de conhecimento, né? A gente vê uma chamada no Instagram, tem que validar, tem que ir atrás, tem que pegar um corretor local para validar a situação. Não é só uma mera falácia. Nós aqui vamos entregar resultado como eu já entreguei para diversos clientes e continuarei entregando. Então, às vezes vem uma chamada muito forte ou uma falsa promessa e as pessoas acreditam. Então, tem que validar, tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer o corretor. Então, não é bem assim. A gente fala sobre imóveis, são sólidos, são seguros, mas ter essa rentabilidade a qual nós vamos entregar não é para qualquer um. Mas você comentou assim que tem muita gente talvez querendo dar um golpe aí na internet ou falando promessas que são irreais, é isso? A pessoa tem que... a pessoa tem que se cuidar. Todo mercado tem umas pegadinhas, né? E o mercado imobiliário, não diferente disso, infelizmente, tem diversas chamadas ali que induzem ao erro. Por exemplo, um investimento clássico que muita gente investe querendo rentabilidade, que é o maior nível de extrato do Brasil, é o timeshare, né? Então, eu como investidor... O que é o timeshare? Comprar cotas dividindo um apartamento com mais de 20, 30 pessoas. Isso aí é batata. Corra. Cilada pura. Então, essa é uma cilada clássica que a pessoa te aborda no hotel e fala: quando você gasta por ano vindo para Gramado? Gasta 5 mil. Se você tiver uma cota, você vai rentabilizar 10 mil por... Não gosto de falar mal de negócio, mas esse é um negócio... Nós estamos falando especialmente de Gramado. Eu acho que a gente tem que estar aqui para trazer conhecimento. Trazer conhecimento é falar a verdade, às vezes, para as pessoas. Então... mas é uma modalidade a qual eu não recomendo para investimento. Não seja Gramado um lugar fantástico. Eu frequento com a família todo ano mais de uma vez, mas... O timeshare, por exemplo, é uma situação que é muito fácil de vender e depois a pessoa se arrepender. É muito fácil de dar conta, no caso de quem está vendendo, vender para o cliente, mas o cliente depois ele não tem liquidez, é isso? Não tem liquidez, não consegue ter saída, não consegue preço. Alugar, porque a época que ele vai alugar é 14 dias por ano sorteada. Então, são diversos fatores que na hora de vender é muito fácil, mas na hora de performar, usar, é delicado. Longe de ser um investimento, então isso aí seria mais um... eu também acho essa... Eu estou passando só um caso prático para vocês entenderem que é um produto que vende muito. Inclusive, acredito que tem muita gente que vai usar. Não estou falando isso para que não tem uso. Tem muita gente que deve fazer uso. Mas como investimento financeiro, acredito que seja uma das piores oportunidades do mercado imobiliário hoje. Tá. Depois disso, qual o erro que as pessoas cometem na hora que elas querem investir em imóvel? Beleza, eu estou começando aqui, tenho, 100 mil guardado, quero começar a investir em imóvel. O erro de principiante ou erro... Erro de principiante, comprar muito abaixo do mercado também é suspeito. Uma consultora nova, sem credibilidade no mercado, os outros vendem a X, ela vende a X menos 40%. Vamos supor que tenha lá um imóvel vendendo a 500, vem uma consultora nova, é uma promessa nova. 250 mil parcelado, abra o olho, verifique, chame um advogado, chame um corretor, porque toda grande oportunidade... tem que abrir o olho, especialmente no mercado imobiliário. É um ponto interessante, porque conversando contigo várias vezes, né, Lima, eu até perguntei, né, cara, o mercado imobiliário tem a chance de tu comprar muito barato? Daí tu falou assim, o mercado imobiliário é muito sofisticado. É muito difícil ter alguma coisa muito fora de preço, né? Pode ter, às vezes, o cara que está se separando, enfim, é uma oportunidade ou outra ali, uma galinha morta, como a gente costuma chamar. Mas é muito difícil ter, principalmente na planta, né? Alguma coisa assim muito barata, muito fora do preço. É muito difícil ter uma coisa muito, muito abaixo da média, né? Obviamente, a gente, como tem uma performance bacana vendendo de algumas consultoras, a gente tem as tabelas zero, aquelas tabelas iniciais, mas ouvi uma coisa, fulano comprou 1 metro quadrado a 4 mil. Chance de errado é imensa. Sim. Imensa. Infelizmente. Então, não existe... almoço grátis, né, que a gente fala. Não existe. Sim. Coisa abaixo do preço de mercado, ok. Oportunidades acontecem pela situação da vida da pessoa se separando, ok. Agora, situações assim, desconfie, pule fora.
Então, nada de compra compartilhada, nada de construtora nova, não construtora nova. Mas se você vai alocar o recurso em algum local, você quer uma construtora que tem um histórico, saiba como é que é a entrega, porque a entrega vai afetar certamente na tua revenda. Então, essa questão da construtora nova, Lima, você diz para compra na planta, né? Para compra na planta. Porque qual a modalidade para investidor ganhar mais dinheiro? Isso seria um erro não comprar na planta? Eu quero dizer assim, olha, eu acredito que não. Certamente tem possibilidades de investir em imóveis prontos, imóveis de leilão. Tem diversos outros mecanismos de ganhar dinheiro. Você não tem a dúvida, não é só imóvel na planta. Mas eu acredito pela exposição de caixa e pela baixa entrada, como investimento, você consegue performar muito acima da média comprando na planta. O que eu quero dizer com isso? Em vez de ter R$1 milhão, você comprar um imóvel na planta à vista, você consegue comprar 3, pagar 3 parcelas, 3 anuais, ou seja, pagar os 3 balões de parcelas, ficar 3 anos sem pagar nenhuma parcela. Por que 3 anos? Porque é o tempo que o cliente consegue ir no teu imóvel, passar a percepção de valor, ver a possível vista do apartamento, ver a área de lazer, hora da saída. Então, imóvel é 2 a 3 anos. Quem prometer menos que isso pode ter performance, sem dúvida, mas eu prefiro prometer menos e entregar mais. Tá, então você já comentou aqui, né? Compra compartilhada não é uma boa. E construtora nova. Também não recomendo. E ao mesmo tempo você já está trazendo aqui o primeiro pilar do método, que é comprar na planta. Depois eu vou entrar mais nesse detalhe com você. Tem mais algum erro que você gostaria de mencionar aqui do investidor inicial? Deixa eu pensar ali, do construtor nova. Talvez a questão da demanda, numa região que não tem demanda. O que é importante? Análise ali, a última análise que eu acho que não última, mas não por menos importante, é fazer uma análise da região se ela tem potencial de crescimento. Isso não é difícil de fazer. Tá. Você vai ver o movimento que o governo, a prefeitura, a iniciativa privada tem feito em obras de grande porte, sejam estruturais, sejam portos, sejam novos hospitais, sejam novas rodovias. Se a cidade não está numa projeção de crescimento grande, não é litorânea, que eu gosto bastante de ouvir a parte litorânea, não tem potencial de evolução. Se você não conhece muitas pessoas que querem ir para a cidade, se você não conhece muitas pessoas que querem investir na cidade, abra o olho. Não recomendo essa cidade. Procure no Google, vê cidades com mais valores do Brasil, procure cidades vizinhas que têm potencial de valorização, capilarização, e certamente você vai ter uma chance de assertividade muito maior. Perfeito. Então agora vamos entrar, já que a gente já comentou aqui um pouquinho, sobre o método 2 em 3 de dobrar o patrimônio em 3 anos. Um dos primeiros pilares que você mencionou, que eu sei que já é um dos primeiros pilares, é comprar na planta, né? Uhum. Fala um pouco mais sobre isso. Por que isso é uma oportunidade? Você comentou sobre se eu tivesse 1 milhão para investir, seria mais interessante eu comprar 3 apartamentos. E com esse 1 milhão eu já pagaria a entrada de 3 apartamentos. Os reforços e as parcelas mensais. Veja bem, isso é bem interessante. É muito até disruptivo, porque tem muita gente que está dizendo assim, não, eu prefiro comprar à vista para ficar pago. Beleza, só que tem gente que não tem esse recurso. Dificilmente alguém no Brasil vai ter 1 milhão assim, sobrando na conta para comprar um apartamento. É evidente que quando a gente compra à vista, exceto ocasiões que você pague um preço muito abaixo, pode compensar, é evidente. Mas quando nós investimos na planta, o poder de capitalização de 3 imóveis... Capitalização quer dizer o quê? Capitalização, potencial de revenda depois. Porque quando a gente compra um imóvel parcelado, a gente tem que pensar na revenda. Se você comprar um imóvel à vista, você vai querer receber à vista. Depois, certo? Sim. Para vender imóvel na planta à vista, não tem financiamento. Então, a gente começa a parar em algumas barreiras que podem impactar na tua possível liquidez versus performance financeira. O que eu quero dizer com isso? Daqui a 3 anos, se você comprar um imóvel hoje de 1 milhão parcelado, você vai ter 3 anos, 1 milhão e 200, 1 milhão e 440, 1 milhão e 720. 1 milhão e 720, aportando aí na faixa de 30% a 40% do valor do imóvel. Então, você já tem um baita performance financeira, um baita capex. Você já fez uma performance muito bacana. E o cliente que vai comprar de você, ele quer pagar essa parcela mensal. É muito mais fácil ele pagar uma parcela mensal para a construtora e te dar o seu ágil. Então, as vantagens de comprar na planta, primeiro, você pode financiar direto com a construtora. Segundo, exposição de caixa menor. Você vai investir pouco dinheiro, talvez até vender ou até ficar pronto, você não vai precisar ter pago todo o apartamento. Exatamente. Normalmente, quanto tempo de construção? Normalmente 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos. A gente está falando de duplicar o patrimônio em 3 anos. Então, quer dizer que você vai já ter o potencial de venda em 3 anos. Exatamente. Tá, beleza. Esse é o primeiro pilar. Comprar na planta. Mas o que tem de benefício? Planta, comprar bem. Comprar bem na planta. Segundo,
Então, comprar bem quer dizer nas tabelas iniciais, porque sempre tem reajuste. Todo mês, a construtora é como se fosse... Ela vende um produto, quando começa a ter escassez, começa a subir preço. Então, primeiras pessoas a comprar, uma frase muito comum do mercado imobiliário é: boi que chega primeiro bebe água mais limpa. Então, chegou primeiro, vai beber água mais limpa, vai pagar o menor preço e vai ter a melhor performance. Né? Tá. Segundo, que a gente tá falando ali, comprar bem, né? Comprar bem significa chegar primeiro. Terceiro, fazer ali toda a possibilidade e análise da construtora. Eu acho que isso aí é de suma importância, porque isso vai impactar total no teu resultado, né? Tá. E imóveis na planta, a parte mais legal de tudo, que vocês vão ver quando vocês comprarem, é que o corretor, no caso, eu faço todo o acompanhamento de obra para o cliente. O cliente recebe mensalmente os vídeos, fotos. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. A pessoa confiou no nosso método de como investir. Eu faço um acompanhamento mensal, a consultora me manda os vídeos, eu mando as fotos, e a pessoa vai vendo o dinheiro dela, que ela pinga mês a mês o tijolinho, ela vai vendo subindo. Então, é uma coisa bacana. A pessoa vai acompanhando desde o chão até ir subindo. E tem muita gente que compra para investimento e acaba ficando. Isso é bem comum. Então, a pessoa cria uma possibilidade de uma aposentadoria futura, uma renda passiva, ou uma possibilidade de uma possível revenda, né? Sim, uma possível revenda, com certeza. Até porque você também tem muitos clientes, jogadores de futebol e tudo mais, que compram de fora, né? Que não estão aqui na região, né? Exatamente. Que não moram aqui. Então, a vantagem de comprar na planta que você mencionou... Baixa entrada, sem comprovação de renda, facilidade, sem burocracia, assinatura digital e acompanhamento online da obra. Sim. Eu acho que a gente consegue comprar os 360 graus. E o potencial também, né? Porque quando a gente fala de um imóvel na planta, ele valoriza mais do que o imóvel pronto, certo? Não tenha dúvida. Qualquer imóvel na planta hoje bem comprado, que a gente fala nessas tabelas iniciais, sim, ele tem um potencial de valorização muito maior que o imóvel pronto. Porque o imóvel pronto, a depender se não tiver nenhuma obra estrutural de uma marina na frente, outras coisas, ela já chegou praticamente no ápice de valorização. Vai continuar valorizando? Vai. Mas nada como imóvel na planta, né? Que a gente está falando de dobrar em 3 anos, né? Então... Sim, então você comentou aqui, né? O pilar aqui, o primeiro, comprar na planta. O segundo, pelo que você falou, é comprar primeiro, né? Comprar as tabelas iniciais. Exato. E o terceiro, fazer parcelas que caibam dentro da sua realidade financeira. Pô, legal. Porque tem vários imóveis, vários preços, tem de tudo também na planta. Tudo. Eu consigo pagar 5 mil por mês, faz uma parcela de 3 mil. Sempre faz com uma folga. Sempre. Sim. Sempre, para não apertar, daqui a pouco surge uma situação peculiar ali que tem que fazer um ajuste, tu acaba comprometendo um investimento bacana para não virar uma dor de cabeça. Vamos pegar um imóvel de exemplo de um... Você que também comentou de boa consultora, esse seria o quarto pilar? Sem dúvida, a gente fala de track record, né? Track record, que é isso. A entrega da consultora, se ela atrasou obra, qual é o acabamento dela, como é que é a entrega dela, como é que é o relacionamento dela, como é que é a vendabilidade dela, porque tudo isso impacta na liquidez do produto, né? E como é que alguém de fora vai analisar a construtora, por exemplo? Como é que... Isso é muito fácil. A consultora de fora, a gente manda o track record para o consultor, o portfólio. O cliente de fora, no caso, né? O cliente de fora pode fazer análise, ver o portfólio. A gente pode indicar alguns compradores que já compraram antigamente da consultora, fazer uma validação real, fazer um double check. Acho que isso é muito importante até para a pessoa de fora ficar mais confiante, né? Mostrar a sede da consultora, falar quem é o dono da consultora, contratar um advogado, fazer uma análise breve ali do CNPJ, fazer uma análise completa, uma due diligence para a pessoa que comprar ficar tranquila de que ela está fazendo um excelente negócio. Mas eu digo assim, 3 pontos-chave para olhar se uma construtora é boa, porque hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de construtora, aqui em Santa Catarina, por exemplo, mas no Brasil todo. E quais pontos-chave assim para eu olhar, aqui eu posso ter mais segurança para investir? Primeiro, ver quanto que ela vê o último imóvel na planta que ela lançou e o imóvel que ela está vendendo. Já começa a ter uma boa base por aí. Tá, segundo, o último imóvel que ela lançou e versus o valor que ela entregou pronto. Desde a tabela 0 do primeiro, exatamente. Quando que ela entregou pronto. Quando que ela começou, quando que ela entregou. Então, é possível já ver a valorização desse outro imóvel. Exatamente. Ligar para 2, 3 imobiliárias e pegar a referência. Por quê? A referência das imobiliárias é muito importante no aspecto da sua revenda. Eles tratam bem os corretores, eles dão atenção, eles dão treinamento para o produto deles. O corretor está vendendo, sabe o que está vendendo, quais são as diferenciais da consultora. Então, tudo isso aí impacta total na sua revenda. O corretor, ele pode, às vezes, passar uma informação enganosa ou passar alguma coisa assim, porque eu quero trazer um pouquinho da responsabilidade do corretor, que muita gente não sabe
que quando o corretor te vende o apartamento, ele tem uma responsabilidade jurídica, né? Perfeito, ele é corresponsável. Como que seria o corresponsável? Até para dar segurança para as pessoas? Porque às vezes a pessoa vai comprar de fora, tá nos Estados Unidos, tá em outro país, quer comprar aqui. O que um corretor tem de responsabilidade perante a... Digamos que tudo errado. Compra imóvel, o prédio não sai do local, né? Infelizmente a consultora faliu. O corretor ele é corresponsável juridicamente pela venda. Então, ele tem responsabilidade jurídica. Obviamente que a primária é da consultora que fez a venda, mas o corretor tem responsabilidade. E nós, como corretores, nós temos bastante ciência de que quando a gente vende um investimento ou um imóvel, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é um investimento, um suor que a pessoa teve para estar naquele momento, fazer aquele investimento. Então, nós como corretores, nós temos a ciência de que carregamos uma grande responsabilidade nas costas, seja ela juridicamente ou na consciência. Então, por isso que nós sempre falamos, procurem corretores que já têm anos no mercado, já fazem bastante negócio, que para você não cair em algum corretor que acabou de começar, nada contra o corretor que acabou de começar, todo mundo já começou de algum lugar, mas pegar algumas referências de alguém que já comprou com ele, porventura, algum feedback de algum cliente real, para não cair em nenhuma falácia, né? Certo. E você, por exemplo, agora eu fiquei até uma dúvida, né? Tem muitos apartamentos em Itapema, naquela região, tem os mais perto da praia, um pouco mais longe. Como é que você escolhe, então, algumas construtoras que você confia, ou você vende todas as construtoras? Não, eu vendo 90% a 80%, 4 consultoras só que eu trabalho. 4 construtoras? Eu vendo de outras, evidente, se a pessoa quiser comprar um imóvel que eu não tenho na prateleira, eu vou atrás. Mas por quê? Porque eu sou especialista em imóveis. Um caso prático ali, eu vendi 10% de um prédio chamado Marcélia, da Maybelle, consultora a qual deu 35 unidades para os colaboradores, ficou famosa por isso. Consultora que entrega 1 ano a 2 anos antecipada, uma consultora que tem uma entrega fantástica, extremamente fora da curva. Por que eu trabalho só 3, 4 consultoras? Porque eu tenho um acesso real aos proprietários, eu tenho acesso realmente à tabela zero, que é onde tu vai comprar melhor, vai ter uma performance financeira melhor. Tem excelentes consultoras que podem ter uma rentabilidade tão qual essas coisas eu vendo, mas eu sou um corretor só e eu não consigo vender um volume grande de todas. Tu tem que ter confiança. Essas tu tem plena confiança do acabamento, tu conhece tudo, né? 100%. Né? Do prazo de entrega. Prazo de entrega, acabamento, atendimento ao cliente. Então, acho que tudo isso aí impacta no pacote que a gente vende, né? Que é a venda e o pós-venda, né? Tá bom, eu ainda quero entender assim, a mágica do 2 em 3, né? Do dobrar o patrimônio, porque até aqui a gente não trouxe muita novidade, às vezes, né? Claro, traz a região certa, o local de crescimento que você falou aqui. Análise da consultora. Comprar na planta, comprar na tabela zero, parcelas que cabem no bolso e ter uma consultora boa. Tem mais algum ponto do pilar, do método? Olha, basicamente, para começar a identificar, obviamente que o método vai mais a fundo, mas para você começar a entender o básico, a gente começa por aí, né? Certo. Agora tem um exemplo prático. Quanto custa um imóvel desse? Como é que eu investiria? Ou talvez algum exemplo de algum cliente que já dobrou o patrimônio, para a gente entrar na prática e mostrar. Quero que a gente transmita isso para a audiência aqui. Mostrar na prática como que isso funciona. Perfeito. Para transmitir mais segurança, eu tenho diversos clientes que eu posso citar aí. Um deles, os quais ficou muito meu amigo, inclusive em outubro eu devo estar na casa dele lá, que é o Bira, um treinador de futebol do Nova York, sub-15 feminino, cara extremamente bacana, já vendi 2 imóveis por ele, e ele teve uma situação dessa, comprou numa pré-tabela comigo, numa consultora, inclusive ele foi o primeiro comprador do prédio da consultora, pagou 1.289.000, tem que verificar, 1.319.000, e hoje o imóvel vale no mínimo 3.200.000. Em quanto tempo isso? Ele comprou em maio de 22, então nós estamos 2 anos e 2 anos e 2 meses, 3 maio, meses, junho, julho. Então, esse é um caso que eu vou trazer um relato dele, um vídeo dele, eu posso mostrar os contratos para mostrar a veracidade das informações que eu estou passando para vocês, e eu faço questão disso, para o cliente ver o que ele está comprando, ver o que ele está entregando, e quando a gente fala com um cliente real, é totalmente diferente que só falar de números aleatórios, né? E ele estava fora, inclusive, nos Estados Unidos? Eu até hoje não conheci ele pessoalmente, né? Olha só. A gente já se fala aí há 3 anos. Ele fez uma campanha de lead para brasileiros que moram fora do Brasil e a gente fala aí uma vez por semana, no mínimo. A gente tem uma relação muito bacana. Legal. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Biro. Eu já resido aqui nos Estados Unidos há 6 anos, na região de Nova York. Conheci a Liminvest através das mídias sociais e ele me apresentou alguns empreendimentos aí na região.
e a gente veio a fechar negócio num apartamento em Itapema. Então foi bem simples o processo, o Lima muito atencioso, e realmente a gente está muito feliz com todo esse empreendimento que ele veio a mostrar para a gente. Tá ok? Um grande abraço para vocês, sucesso, até mais, tchau, tchau. Qual é a média de valorização nessa região? Porque a gente pode pensar assim, pô, mas esse aí foi um imóvel específico que valorizou, porque tem uma valorização gigantesca, né? 1 milhão e pouco para 3 milhões. Mais do que dobrou em menos de 3 anos. Exatamente. Todos os imóveis acontece isso? Quer dizer que todo imóvel que eu comprar vai valorizar tudo isso em 2 anos? Não é todo imóvel. A gente tem que saber onde é que a gente compra, mas a média é essa que eu te passei. A gente conseguir fazer uma promessa, 2 em 3 está ótimo, dobrar em 3 anos, porque é um método que nós conseguimos validar essa análise financeira, que a gente consegue fazer essa performance, porque entregar mais e entregar menos não dá. Então a gente prefere entregar menos, que já é uma promessa ousada, mas em virtude do nosso rendimento dos últimos 7 anos, a gente tem como comprovar que a gente chega nesses valores, coisa que pouca gente no mercado consegue chegar investindo no nosso método 2 em 3. Lima, vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos. Um apartamento de 500 mil, que inclusive é um que você tem aí com tabela zero, que você me mandou... Antes do podcast você estava falando desse apartamento, que é um excelente investimento. Claro que as unidades devem vender rápido, mas enfim. 500 mil custa esse apartamento. Eu até tenho anotado aqui, acho que no celular, deixa eu ver se está aqui. E você me mandou algumas coisas. Vamos lá. Esse apartamento de 500 mil, nessa região, quanto que ele vai valorizar por ano em média? 20%. Ele vai valorizar 20%. Vamos jogar uma taxa mais baixa, de 15%, para a gente pegar uma média. Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho um apartamento de 500 mil que valoriza 15%. Se ele valoriza 15% ao ano, como é que eu vou dobrar o meu patrimônio? Não é exatamente com o valor dele, mas você falou do seguinte, é o fluxo de pagamento. Qual é o fluxo de pagamento desse apartamento? Quanto que eu tenho que pagar de entrada? O ato, 10%. Então, é 50 mil de entrada, certo? Positivo. Parcelas, você comentou que daria uns 27 mil de parcela e mais uns 28 de reforço. 55 mil por ano. Então, 55 mil por ano, certo? Certo. Ok, 55 mil por ano no primeiro ano. No segundo ano, eu mais 55 mil. Positivo. No terceiro ano, mais 55 mil. No final das contas, aqui esse cara vai ter investido, esse cliente, no caso, vai ter investido 215 mil. Positivo. Certo? Então, ele comprou o apartamento em 3 anos, ele comprou um apartamento de 500 mil, ele investiu 225 de dinheiro para comprar esse apartamento. Uhum. Isso significa que o patrimônio dele é 500 mil ou 215? O patrimônio é 215, né? Sempre o valor do teu bem menos a dívida que tu tem, porque você tem uma dívida para pagar. Exatamente. A vantagem é que o 20% consegue incidir no principal, né? Nos 500 mil, né? No caso, a valorização desse imóvel... Ela é impactada nos 500 mil, no principal. É isso que é o grande X da questão. Então, esse que é o pulo. Esse que é o pulo, né? Por mais que eu tenha investido 215 mil, na verdade, no primeiro ano eu investi 50 mais 55. Então, 105 mil eu investi no primeiro ano. Exatamente. Só que eu já vou ter uma rentabilidade se eu jogar para baixo, tá? Vamos jogar para baixo aqui. 15% ao ano. De 500 mil, esse valor já foi para 575. No primeiro ano? No primeiro ano que você tem um apartamento, esse valor do apartamento vai para 575 mil. Se eu adicionar mais 15% do segundo ano, esse apartamento já vai estar valendo 661 mil. No terceiro ano? E no terceiro ano, 760 mil, que é juro sobre juro, né? Então, quer dizer, ao final do terceiro ano que você comprou esse bem já está valendo 760 mil. E você pagou 500 mil há 3 anos atrás? Você pagou 500 mil. Quer dizer... Comprou Lima, por 500 mil. Você comprou por 500 mil. Só que você só botou 215 mil durante 3 anos. Aí que está o X da questão, porque o apartamento em si ele não dobrou de valor. Mas o patrimônio que você colocou foi 215 mil. Ou seja, dobre seu patrimônio até 3 anos. Quer dizer... prático. Essa é uma prova real de como dobrar seu patrimônio utilizando o meu método é uma maneira fácil e viável, desde que você siga à risca o nosso método. Tá, mas desse valor que eu vendi aqui, para ficar bem claro para quem está assistindo. Esse valor que foi vendido, 760 mil, vamos supor que eu vendi, ao final dos 3 anos, eu vendi esse apartamento por 760 mil, certo? Certo. Eu tenho que pagar a dívida que ele tem, certo? Evidente. Quanto que é a dívida desse apartamento? É mais ou menos 300 mil, 285 mil, certo? Aproximadamente. Então, porque é o valor, você investiu dinheiro 215 mil. Perfeito. Em 3 anos. Agora eu vendi o apartamento.
para eu pegar, eu não posso ficar com todo o dinheiro do apartamento, porque eu tenho uma dívida para pagar com a construtora. Então, eu pego esse dinheiro, pago a dívida da construtora e realizo o lucro do seu que vai ser, se não me falha aqui, ó, 760 mil menos 285 mil. Vai sobrar aqui para o cliente 475 mil. Ele botou 200 e daqui 3 anos ele tem 475 mil. Mais que dobrou, né? Exatamente. Mais que dobrou. Aqui ainda paga a corretagem. Aí paga a corretagem, ganha imobiliário. E ainda sobra. E ainda sobra mais do que o dobro. O que nós queremos dizer aqui, fazendo um caso prático, é que o método é viável desde que seja seguido à risca. Pô, a gente fez uma estimativa aqui no cenário real, só que até com uma rentabilidade mais baixa, né? Porque o apartamento que você comentou do Bira, que era o treinador, valorizou muito mais do que 15%. Muito mais. Então, claro, dependendo da região, se é mais perto do mar, valoriza muito mais, porque aqui a gente pegou a média da cidade. Então, a chance é ainda maior do que essa, que a gente está vendendo a expectativa pé no chão. E a grande vantagem, obviamente, aqui é a questão da pessoa não ter que pagar um fluxo muito grande de valor. Ela paga um valor pequeno. Exatamente. E tem o fluxo... Quantas parcelas são aqui para eu entender? 100 parcelas. É possível fazer em 100 parcelas. 100 parcelas. Por isso que ele paga tão pouco. Exatamente. Porque é difícil a região do Brasil que consiga fazer um aporte tão pequeno para ter um apartamento. Hoje eu desconheço outra região que funcione da maneira como a nossa funciona. É muito vantajoso para o investidor, que ele bota um mínimo de dinheiro e ganha no principal. Se ele quiser ficar com o apartamento até ficar pronto, quanto que ele vai ter pago? Ele vai ter pago tudo ou não? Não, se ele utilizar o apartamento como uma renda passiva, ele vai pagar até ficar pronto na faixa de 70% do valor, 80%. E os outros 20%, caso ele queira alugar, ele passa para o inquilino e o inquilino paga o apartamento. O que eu quero dizer, em outras palavras, ele vai pegar o valor do apartamento vezes 80% e o custo de aquisição dele diminui. Por quê? Ele vai passar a parcela para alguém assumir, né? Então, inclusive aqui, né, se eu quisesse comprar um apartamento à vista e pagar 500 mil, eu poderia comprar quase 3 apartamentos desse aqui. Exatamente, Leandro. Então, essa metodologia consegue fazer o teu custo do dinheiro, o teu poder de compra aumentar muito mais. E, obviamente, Sim. a sua valorização imobiliária performar muito mais também. E aqui, por mais que seja uma parcela, a taxa de financiamento é muito baixa, o juro de financiamento aqui, né? Porque é direto com a construtora. O juro da construtora, que hoje nós estamos funcionando no CUB, é aquém do método tradicional de financiamento. Só paga o CUB, é isso? Só a recorreção do CUB? Só o CUB tem entrega. E claro, o apartamento também valoriza conforme o CUB e daí pra cima, né? Conforme o apartamento vai valorizando, você vai conseguindo ganhar mais dinheiro. E a parte mais legal de tudo isso é que o cliente, quando compra, no primeiro e segundo ano, já consegue ter uma performance financeira vendo a tabela da consultora, caso ainda exista. Então, o cliente consegue ter um acompanhamento real do que o recurso dele está valorizando. E não é só o corretor está falando. Então, o consultor tem uma tabela, obviamente a tabela tem um certo desconto, um pequeno desconto, mas a pessoa já consegue ver com olhos próprios o quanto o dinheiro dela está valendo. Porque a própria consultora já vai corrigir na tabela até vender todos os apartamentos. E depois que vendeu tudo, quem tem, aí a precificação fica um pouco diferente. Sim. Então, essa é uma vantagem muito grande da gente viver no mercado imobiliário muito pujante, porque a escassez faz o preço subir cada vez mais e mais. É incrível isso aqui, cara. A gente tem investido 215 mil para comprar um apartamento de 500. Eu só investi 215. Tirei do meu patrimônio 215 mil. E ao final de 3 anos eu vou ter 475 mil. Mais que o dobro. Por que eu deveria vender em 3 anos? Por que 3 anos? Porque 3 anos é o tempo de percepção de valor do cliente que vai comprar o teu imóvel, um cliente final. Por quê? O que em 3 anos, o que acontece? O cliente consegue subir no estrutural do prédio, ver o apartamento, subir no elevador, ver a área de lazer, ver a possível vista, ver a garagem mais in loco. Tudo se transforma mais real. E quando a obra chega nesse ápice de 3 anos, você já tem uma baita valorização, já pode optar pela saída. Pode optar, eu digo, depende do cliente. É uma das principais... A primeira opção de saída seria mais ou menos 3 anos, quando a estrutural está pronta. Eu recomendo de 2 a 3 anos para começar a gente falar de flipar, porque 2 a 3 anos o projeto já está maduro, a obra já está andando bastante, o cliente já fica mais confortável em pagar um valor a mais. É normal, a obra está mais próxima da entrega. Então, o cliente que vai pagar um valor a mais, ele sabe que ele está pagando a mais porque ele não entrou no início. E você vai querer sair porque você já teve uma rentabilidade excelente. Então, fica bom para todo mundo. E o mais legal, né, que esses 215 mil que você pagou durante 3 anos, você não precisa pagar agora. Agora você vai pegar uma entrada de 40, 50 mil, e você vai pagar a parcela, 2, 3 mil por mês, para daqui 3 anos
É louco isso, né? Olha só, você tá pagando 50 mil, você vai investir 50 mil, vai pagar parcela de 3 mil, mais alguns reforços. E a gente tá falando que daqui a 3 anos você vai estar com $500 mil. Loucura. Mais ou menos. Isso a parte também é bacana. Se isso contando uma valorização de 15, mas a valorização média é 20% na região. E a parte bacana disso é que eu não recebo mensal, eu tenho um bônus anual da empresa, não tem problema. O fluxo da sua entrada vai 13º, por exemplo. Tem 13º, tem um bônus, trabalho fora, enfim, tem uma entrada, vende um imóvel. Então a construtora vai se adaptar ao seu fluxo de pagamento, obviamente com uma entrada. Sim. Então isso facilita bastante essa flexibilidade e essa vontade de fazer negócio que a gente tem aqui na região. O que a gente fala que é um mindset pro-business. Quer que as coisas aconteçam, sim, né? Sim, claro, quer que as coisas aconteçam. E lógico, daqui 3 anos, você vende e com esse valor aqui você compra mais 2. Exatamente. Sem ter que desembolsar nada, né? Nada. Você só com esse valor você já consegue pagar mais 2 durante 2 anos, 3 anos e depois dobra de novo. Então é um ciclo, é uma espiral que em 10 anos, se você tiver aí uma entrada e esses valores de 3, 4 mil para parcela, você consegue juntar $1 milhão. Com certeza, você consegue Tem juntar um patrimônio milionário, uma aposentadoria, um aluguel excelente para trabalhar numa renda aposentadoria. Passiva. Que beleza. Então, o que nós estamos querendo viabilizar é uma maneira de você ter uma aposentadoria mais tranquila ou ter um patrimônio muito maior que você já tem hoje, de maneira tranquila, dentro da sua realidade de pagamento e, melhor de tudo, acompanhamento mês a mês da obra, mesmo você estando em qualquer lugar do mundo. Perfeito, Lima. Olha, como é que eu faço se eu quiser... Quem está assistindo quiser comprar um apartamento desse, como é que faz? É muito fácil. Tem como falar contigo? Tem essas unidades no preço de tabela zero ainda? Algumas ainda tem, pessoal. Quem tiver interesse me procura, vai ser um prazer. Vamos deixar o link aqui embaixo, tá bom? Ou nessa página aqui. Aproveita essa oportunidade e não demore, invista em imóveis. Olha, eu invisto em imóveis, então... Sou suspeito a falar, mas já investi muito em renda fixa, ações e fundo de investimento e, olha, nunca consegui mais do que 1% ao mês, 10, 11, 12% ao ano. Isso se a taxa Selic ainda manter, né? Que ela tende a diminuir, né? E fora o risco que ainda tem, né? Porque já tive 2 investimentos que caiu, né? Que o banco faliu, só que eu tinha um valor abaixo de 250 mil, o FGC cobriu, mas ficou 3 meses ali para vir o dinheiro, 2 vezes, um na conta da minha esposa e um na minha conta. Então, esse risco acontece. E se eu tivesse mais de 250 mil naquele banco, não ia ter direito ao fundo garantidor de crédito. É uma frase que eu gosto muito de falar, né? Hoje, se você botar R$100 mil na bolsa, quando você vai ter daqui a 3 anos? Você não sabe responder, nem eu. Não. Mas se você investir em imóveis, é matemática. É pegar o histórico dos últimos 10 anos da cidade, ver a projeção que ela tem, as próximas obras estruturais, o que a cidade está sendo feita para receber mais investidores, mais investimentos. Tem um negócio legal na região de Itajaí, né? O que eles estão fazendo agora? Qual é a estrutura lá? Agora eles estão fazendo um túnel subaquático, eles estão fazendo agora também na região de Itajaí o acesso para Brava direto, sem ter que entrar para o Balneário Camboriú. Então, tem um pier também, né? Itajaí, não estão fazendo? O pier é em Itapema. O pier em Itapema vai ser o maior pier da América Latina, com roda gigante. Então, tu consegue perceber que o número de pessoas tem subido na região, mas o número de investimento tem acompanhado tão quanto. A maior marina de Santa Catarina vai ficar em Itapema, mais de 400 barcos. Então, são diversos movimentos. Se você pesquisar, você mesmo, utilizando o meu método, você vai conseguir validar e ver se faz sentido você fazer esse movimento ou não, investindo naquele local ou em outro. Então, eu lembro que antes de te conhecer, Lima, eu tinha comprado um apartamento também na planta e eu tinha pago 800 mil, eu comprei à vista, cara. Olha só, alguns anos atrás eu comprei à vista. Não, claro mas que já... o movimento à vista também não é ruim. É uma outra modalidade. É uma outra modalidade. Claro que eu consegui um preço um pouco mais baixo. Eu entrei como se fosse permutante de terreno. Sim, mas eu fiquei pensando... Só que eu fiquei pensando, lá vai demorar 1 ano a mais, talvez por causa do projeto, tem essa parte de liberação. Mas hoje eu prefiro comprar muito mais essa modalidade, porque eu diversifico muito mais e eu tenho mais chance para vender depois para sair, porque eu posso vender posso trocar, o que a gente enfim. fala sobre investir à vista é muito delicado, especialmente em produtos assim, porque todo produto imobiliário vai performar. Mas olha só como é diferente. Se você comprar ou pegasse aqueles 800 mil e tivesse alocado aí. Se eu tivesse investido 500 à vista aqui, eu teria 760, não teria duplicado. Não faz sentido. Exato. Se depois que você entende como utilizar o seu custo do dinheiro, o seu poder de compra a favor de você, que é o que a gente performa aqui no método, sim, você consegue aprender que, nesses casos, no atual cenário financeiro,
É muito mais vantagem. Financiar direto é vantajoso, mesmo tendo dinheiro em caixa. Financiar com a construtora, claro, porque daí tu pode comprar uma unidade a mais. É incrível, incrível. Mas hoje... Ó, já reserva um desse que você falou aí, que eu quero pegar mais um desse aqui, então. E quem estiver assistindo com a gente... Vai ter a chance aí pra falar contigo. Vai ter uma chance bacana aí de falar comigo, falar com o dono da consultora, pra gente fazer uma coisa bem especial pra vocês. E o que tu vai dar mais? Não dá pra fazer um curso aí pra esse pessoal pra aprender a investir? Fazer alguma coisa a mais pra quem comprar já nessas unidades contigo, essas unidades que você tem? A gente tá planejando um curso bem bacana aí pra apresentar o passo a passo desse método. Sim, até para a pessoa entender como é que metrifica, como é que entende sobre metrificação, valor de imóvel, como é que analisa se é barato, se é caro, como é que vende, como é que funciona, né? Isso. E a gente vai explicar para vocês de uma maneira bem simples, bem prática, como desmistificar os mitos dos imóveis. Tem muita gente que fala e o pessoal leva como se fosse uma verdade absoluta e não é. Eu acho que isso é de suma importância o pessoal entender o que está fazendo antes de começar. Então, até para poder questionar o corretor, fazer umas questões aqui, eu acho que é importante. E esse método vai ser gratuito. Perfeito. Então, quem comprar agora as unidades que você tem ainda, ganha também esse curso aí, é isso? Vai ganhar um curso com poucas vagas, um método muito interessante que você, mesmo não investindo comigo, vai utilizar para a sua vida e para os outros investimentos. Quanto você já vendeu em imóvel, Lima? Quanto em valor? É. Difícil falar. Mas aproximadamente 90 milhões por ano. 90 milhões por ano. Bota um pouquinho mais perto aqui no microfone. Aproximadamente 90 milhões por ano. Bom, então o curso é uma responsabilidade grande, tem bastante conhecimento, bastante movimento de compra e venda. Tem vazamento, né, para poder fazer isso, especialmente porque depois que o cliente entra aqui na nossa carteira, ele nunca sai, né? Porque Perfeito. a gente faz um atendimento diferenciado e uma vez aqui dentro, never go out. Pessoal, ele continua comprando, né? Porque uma rentabilidade dessa aqui... Se tu parar pra pensar, 1 vira 2, 2 vira 4, obviamente num tempo hábil de tempo, né? Então, você acaba ficando... Depois que você sabe que tá fazendo bons investimentos, fica mais fácil de indicar, mais fácil de... E você também começa a entender cada vez melhor o seu investimento, né? Começa a ver na prática o retorno, é muito interessante. Perfeito, Leandro. Obrigado pela participação. Acho que foi muito claro aqui, esse método é incrível. E quem quer investir, quem está com o dinheiro parado, quer fazer uma aposentadoria aí, não dá para deixar o dinheiro na poupança. Quer fazer um patrimônio, quer fazer uma poupança forçada, investe de maneira correta, investe em imóveis, investe no local certo. Perfeito. Obrigado, Lima. Valeu, pessoal. Um abração. Espero que eu tenha passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês aí. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Dobre seu patrimônio até 3 anos.